Alô pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um PrismaCast hoje na mesa, junto aqui com a gente a Júlia, nossa co-host. Oi. E mais o pessoal Felipe e Vitória, todos da Prisma, e eles vão contar um pouquinho da viagem que eles fizeram agora para a Ásia. Foi mais ou menos uns 15 dias, então a gente chamou eles aqui para contar como é que foi essa experiência. Mas antes de começar a falar da viagem em si, dos países, eu quero fazer primeiro ver o comentário deles em como é que foi a experiência de viajar com a Ethiopian Airlines. Foi complexo. Assim, não foi a primeira vez, mas a segunda vez foi mais surpreendente ainda. Porque você começa a perceber algumas coisas que as atendentes começam a fazer e que tu fica, tá, mas isso não é normal de se fazer. O pessoal sai empurrando as coisas, é super rude, não tem educação nenhuma, e tu fica tipo, não, é totalmente normal, vai, empurra, derruba coisa nos clientes e segue o dia, sabe? É totalmente normal. Então é pra início de conversa, né? Eu até mencionei para eles quando eu também já fiz essa conexão, e o avião que eu peguei foi, tipo, Bala. a última linha, assim. Tanto é que na janela não tinha nem cortina, era com botão, tu apertava, escurecia, e depois o outro apertava e clareava. Então a experiência que eu tive foi super boa. Agora, sim, lá na conexão que a gente para na Etiópia, qual o nome da... Addis Abeba, eu acho, né? Addis Abeba, o aeroporto, sim, é uma rodoviária, né? É, bem, assim, bem lotado, bem desorganizado. A gente teve a parada lá... Pra começar, que a comida é muito diferente, né? Tanto no voo como lá. Não tem um arrozinho com feijão? Não tem um arrozinho com feijão. E elas só te perguntam se tu quer frango, carne ou peixe. E aí você ganha uma surpresa ali, né? Uma McDonald's feliz, né? E eu não como pimenta, então... A comida veio super apimentada, eu não sabia, enfim, né? Aquele sofrimento. Então, na ida eu comi, mas na volta eu não consegui. Então, daí na volta eu já tinha entendido que era só Burger King mesmo, não tinha como arriscar. Ainda quando a Vicky tava voltando, eu mandei pra eles no grupo, aproveita ali que no aeroporto, num cantinho escondido lá, tem um Burger King, né? A salvação do negócio ali, né? E mesmo assim o Burger King ainda meio não salva, né? Cara, a vez que eu assim, fui, só tinha água pra vender, não tinha... E tipo, meio acabando, assim, os troços meio... Mas então, quando eles mostraram o cardápio pra gente pediu, tem esse aqui? Aí eles falaram, não, esse aqui tá sold out, tá vendido. Tá, mas e esse aqui? Não, tá tudo vendido. Seguinte, só tem aqui o Big King e tem esse Whopper aqui. Só, não tem mais nenhuma opção. Cara, é bizarro, né? É bizarro. E aí, no caso, quando chegou o lanche, eu tinha perguntado se tinha um cheeseburger. Daí ela falou, não, só tem esse aqui, né? E aí eu pedi, tá, então vê esse aqui. Daí quando chegou, veio o cheeseburger. Chegou o outro. Não entendi nada, não sei o que aconteceu. Cara, mas, enfim. é bizarro. E como é que foi? Vamos falar um pouco da viagem. Vocês foram Singapura, Vietnã e Coreia do Sul, né? Singapura, chegaram aí na feira. Como é que foi essa experiência? Quer começar? Não, a feira foi bem boa, na verdade. Apesar de ser uma feira menor, eu achei que foi bem movimentada ainda assim. Quando a gente chegou, tava lotado. Então, muita gente, mesmo assim, sendo uma feira mais regional. Então, por mais que seja uma feira de um espaço um pouco menor, tava cheio de pessoas na feira. E todo mundo recebeu a gente muito bem. A gente passou ali pelos stands do Brasil, da Austrália, e todo mundo conversou bastante. E apesar de ser uma feira menor, tinha uma grande presença ainda de vários fornecedores nossos, clientes e parceiros que a gente trabalha. Então foi bem positivo. Eu vi que agora o Felipe tocou nesse ponto aí, feira regional. Como é que foi essa experiência aí dessa feira? Ela é mais para mercado interno ou tem alguma coisa de exportação? Como é que tu sentiu nesse aspecto? Eu achei que é uma feira que tem muitos importadores lá e é mais voltada para venda local lá, né? Então, tinha bastante gente, sim. Mas o que eu senti foi que os halls que eram mais voltados para o mercado interno. Então, as pessoas que têm, por exemplo, supermercados lá, né, em Singapura, enfim, coisas desse tipo que iam lá buscar outros fornecedores para esses estabelecimentos mais locais, né? Eu acho que o Brasil cada vez mais está com a presença lá em Singapura, né? Então, acho que talvez esse ano tenha sido o ano que teve mais expositores do Brasil. Mas acho que a tendência realmente é crescer, né? Que mais sentiu de diferença? Assim, as plantas do Brasil tava mais em peso, não tava? Como é que tava a participação do Brasil nessa feira, hein?
Acho que ainda tem muito para desenvolver, né? A gente que tá sempre em quase todas as feiras que tem por aí, as principais que a gente vai, geralmente é a Cial Paris e a Anuga. Então, comparando, realmente ainda é uma feira que tem muito a desenvolver, a de Singapura. Mas também a gente entende que o Brasil tem cada vez mais buscado aumentar as parcerias lá, né? Então, não tinham só fornecedores da parte da carne, né? Tinham outros produtores do Brasil de outros produtos. Então, acho que a tendência é, com o tempo, realmente aumentar cada vez mais o espaço do Brasil lá dentro, né? E Singapura é um país pequeno, mas ao mesmo tempo tem muito espaço para difundir os produtos brasileiros lá dentro, né? Que eu acho que é algo que ainda está em desenvolvimento. Até porque a presença do Brasil em Singapura já é bastante forte para os produtos de carne congelada, né? E de cliente, só ia o pessoal de Singapura? Quem mais que vocês viram lá na feira? Teve outros clientes de outros países que foram também visitar? A gente acabou, pelo fato de Singapura ser um país ali que meio que é um hub ali na região, muita gente dos outros países da região também vão para lá. E até por fazer fronteira com a Malásia, a maior parte das pessoas que a gente viu que eram estrangeiras eram a maior parte da Malásia, mas também a gente encontrou o pessoal de Hong Kong, algumas pessoas da China, algumas pessoas do Vietnã, claro, em menor número, né? Mas a gente viu uma quantidade ali bem interessante de pessoas de outros países, né? Como é que tá hoje para Singapura a questão das plantas do Brasil nas 3 proteínas aí? Suíno, bovino e frango. Tá com um mercado bem aberto para nós, não tá? Como é que tá a situação? Principalmente ali para a parte do frango, hoje a gente tem muitas plantas aprovadas para lá, né? E a gente tem grandes marcas que têm parcerias, tem inclusive sede lá, né? Em Singapura. Então, eu acho que a marca brasileira, ela é bem reconhecida lá e tem nome, assim, né? Diferente que às vezes a gente vê em outros países que o Brasil ainda não tem uma presença tão grande ou as pessoas não têm um reconhecimento tão grande da marca. Mas Singapura hoje já tem, assim, e a gente até chegou a visitar alguns mercados lá e dar uma olhada no tipo de produtos que eles têm. Então, a gente vê muito produto brasileiro lá, né? Nos freezers dos supermercados. Então, é uma presença muito grande e acho que é um produto que é bem reconhecido, sabe? Lá dentro. Eu acho que é um produto que já tem a sua valorização, tanto que tu vai no mercado de rua, tu vai no supermercado, em ambos você encontra o produto brasileiro. Até de vez em quando você vai encontrar uma caixa de um produto de uma marca famosa brasileira, como BRF, ou Seara, ou Firmeza, você consegue encontrar na rua, assim, andando por aí, você vai ver o pessoal vendendo os produtos deles. Então acho que o Brasil já tem uma certa consolidação nesse mercado e que só tende a melhorar com o tempo, né? Eu vejo que é um país que, apesar de ter em torno de 6 milhões, eu acho, né? Ele, não sei se populacionalmente falando, não é um país que tu vê muito crescimento. Acho que tu pegar ele com o passar dos anos, a média fica mais ou menos nisso aí, né? Porque ele não tem muita terra, é um país, cidade-estado, né? É uma cidade-estado, na verdade. Então, mas e as plantas aqui, a maioria já estão aprovadas, não estão? Está 100% aprovado ou não? Porque ele ainda não é um país lista geral, né? Sim, mas a gente tem visto um movimento nos últimos anos de uma grande quantidade de aprovação das plantas brasileiras, né? Então tem sido uma abertura que tem vindo com uma certa facilidade quando você tem uma certa paciência. Então não é uma coisa que é uma abertura para, digamos, um mercado mais concorrido como a China. Não, é um mercado que tem uma abertura um pouco maior, até por ser um país que tem uma política de uma economia um pouco mais aberta. Então Singapura, geralmente, eles têm essa tendência de querer receber mais coisas de fora, até pela questão de imigrantes também. Como você falou, a população é 6 milhões, só que hoje em dia o crescimento da população é principalmente pelos imigrantes, né? Porque justamente o país não tem muito para onde trazer gente, né? Então tem esses encalços. Em relação a preço, a poder de compra deles, como que são vistos os produtos brasileiros? E eles compram mais produtos de outros países, pagam melhor para os outros países? Como que é essa comparação com o Brasil em relação a outros? Acho que isso é bem interessante por causa justamente da composição populacional de lá, né? Porque você vai ver que vai ter gente que é de cultura islâmica, você vai ver que vai ter gente que é de cultura hindu, você vai ter gente que é cultura mais relacionada à China, então tem um background de familiares da China, e isso vai variar bastante também no poder de compra dessas pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que vêm da Índia, por exemplo, elas
vem de um background ou de uma família que não tem tanto poder aquisitivo quanto as pessoas que nasceram em Singapura, por exemplo. Então, nesses casos, você vai encontrar um range bem grande de consumidores para cada nível de produto. Então, realmente, vai ter os clientes que vão, os consumidores que vão preferir produtos um pouco mais no high-end. Então, um produto australiano, um produto estadunidense, você consegue encontrar também no supermercado. Mas, por outro lado, vai ter algumas pessoas que vão querer um consumo de um produto um pouco mais barato, porque é o que elas conseguem pagar no dia a dia. E isso que entra, muitas vezes, o frango brasileiro, que é um produto que é um pouco mais barato em comparação aos outros também, né? O mercado de Singapura, eu entendo que para o mercado asiático ele é um mercado, se tu pegar países, ele é um mercado mais high-end, assim, a faixa etária, a faixa financeira, econômica do país, ela é bem acima, né, da média asiática. E o Brasil é conhecido por ser um país, comparado com os Estados Unidos, Europa, Austrália, é um país que tem volume de produção e tem um preço competitivo. Só que vai um pouco na contramão do que o mercado lá solicita, talvez, até a questão de embalagem, enfim, outras coisas. Como é que vocês enxergaram isso lá para a possibilidade? Como é que tá os outros mercados, à frente do Brasil, atrás do Brasil, para o mercado de Singapura especificamente? Eu diria que se for falar em questão de você ir no supermercado, você vê os produtos que eles estão desenvolvendo, eles estão bem à frente na forma de desenvolver o produto. Porque geralmente o produto brasileiro que chega lá, ele não é vendido diretamente. Não é para supermercado. Não no sentido que ele não vai para o supermercado. Ele vai para o supermercado, mas ele passa por uma embalagem, eles fazem um tratamento. Não é o produto final já. Não é o produto final, claro. Tem processamento, né? tem um processamento, porque geralmente os clientes recebem e eles fazem um processamento. Claro que vai ter casos que direto vai em embalagem. E aí, Principalmente no caso do frango. Principalmente no caso do frango, que aí realmente vai a embalagem muito parecida com a embalagem que a gente tem no Brasil. Mas no caso de suíno, de bovino, tem um processamento, tem um recorte que eles vendem aí com uma embalagem diferente. E que é geralmente já bem cortado o produto, não vem a peça inteira. Vem 300 gramas, 500 gramas. E dos outros países isso já vem pronto? Em que sentido? Do produto americano, produto australiano, produto europeu, isso já vem na proporção exata para o mercado consumidor de Singapura? Também vem na proporção exata. Realmente, a gente vê que o que chama a atenção nesses produtos que são australianos, nos produtos que são estadunidenses, é que eles usam uma embalagem que é a vácuo já. E aí ele vai a vácuo e eles colocam bem à vista que o produto é de origem de outro país. É de origem, enquanto que querem chamar a atenção querem mesmo. chamar a atenção. Enquanto quando o produto é brasileiro, eles deixam um pouco mais obscuro. Mais obscuro. Entendi. Então tem essa diferenciação. Ou seja, o país ainda, a bandeira do país ainda agrega valor no produto. Então eles fazem questão de mostrar quando é de outro país e quando é aqui da América do Sul. Ao menos quando eu estive lá, a impressão que eu tive foi exatamente essa. Essa percepção. Que quando é país americano, produto americano, ou dependendo do país da Europa também, eles fazem questão de mostrar. Quando é brasileiro... Da Austrália também tem. Da Austrália também, bastante. Então a gente ainda... o produto brasileiro, nesse sentido, ainda é uma segunda linha, talvez. Né? Apesar de a gente conseguir vender bastante volume para lá e tal, mas ainda assim não é o produto para high-end, ainda não é o... Sim, acho que justamente tem essa questão da reputação, né? Apesar do Brasil fazer um esforço forte, a BPA ter feito um esforço forte nos últimos anos para tentar acelerar esse crescimento da reputação brasileira, ainda tem muito essa visão de que um produto europeu, um produto australiano, um produto estadunidense é superior. Apesar de todos os esforços que a gente tem fazendo. Tem essa percepção do consumidor lá de Singapura Sim. de que esse produto... Que é, na verdade, marketing, né? Totalmente. Nada mais do que marketing, né? Não quer dizer que o produto brasileiro é inferior, né? Mas é muito mais da forma como você apresenta ele. E como esses países já estão lá há provavelmente muito mais tempo do que o produto brasileiro, eles estão mais tempo desenvolvendo a marca, né? Então, é uma questão, que nem o Felipe falou, tem uns esforços muito grandes do Brasil. Então, a gente espera que, com o tempo, também vai chegar nesse nível, né? Então, é muito mais a percepção das pessoas do que, de fato, uma falta de qualidade no produto. Eu concordo, grau, gênero e número. Eu acho que ainda falta... investimento, né? Um investimento maior na parte de marketing, não só em Singapura, a gente vê isso em outros países também, mas... ou, como tu falou, aquele outro país está mais tempo trabalhando no mercado de Singapura, então é mais tradicional entre os consumidores.
E o produto brasileiro agora tem que correr atrás para... E até no caso, se você olhar o produto australiano, tem essa questão da proximidade geográfica. Se a gente foi nessa feira da FHA, a maior parte dos expositores eram da Austrália. Então, eles têm uma facilidade em ser um pouco mais próximo, de poder visitar com mais facilidade. Então, acaba que a presença deles lá também é maior. Então, isso realmente, querendo ou não, faz uma diferença. Eles conseguem fazer mais eventos também, né? Não só Exato. participar dessas feiras, mas eu sei que eles fazem alguns eventos por fora, né? Até com o cliente, para ter essa aproximação com eles. Exato. Que eu acho que fica mais difícil pra gente pela distância Pela e acho que distância. também pelo próprio investimento, falta de marketing. E a feira é 4 dias, né? E você comentou que é uma feira mais regional pequena. 4 dias é ok? É muito? Qual é a percepção em relação ao tempo de feira? Olha, como a gente foi focado em visitar os nossos clientes e também falar com os fornecedores, pelo nosso entendimento, 2 dias são suficientes, sabe? E também porque a gente já tá acostumado com do funcionamento da feira, né? Então, fazer um estudo prévio, entender quem que vai estar lá e no dia ali, 2 dias a gente conseguiu falar com todo mundo que era do nosso interesse, sabe? Mas, claro, se você tem uma gama maior de produtos, né? E daí talvez os 4 dias você consegue preencher com outras coisas, porque não tem só coisas voltadas pro ramo da carne Porque congelada. lembrando que a feira é uma feira de alimentos, então não é uma feira só de produtos congelados de carne. Então ela acabou ocupando vários pavilhões. Eram, se não me engano, 7, 8 pavilhões no total. E a gente acabou ficando mais em 3 pavilhões, que era onde tinham os fornecedores e os importadores. Então acaba que se você tem uma gama um pouco maior de produtos que envolve grãos, alimentos já processados, guloseimas, seja o que for, você acaba tendo mais locais que você vai ter que ir, né? Então acaba que dependendo do seu foco, talvez seja interessante realmente ter os 4 dias. Mas no nosso caso, é claro que a gente percebeu que os 2 dias foram suficientes pra gente conseguir passar por tudo que a gente tinha do nosso planejamento, né? Legal. E além da feira, vocês também aproveitaram para visitar cliente, né? Ir nas empresas e tal. Como é que foi essa experiência? Foi bem interessante, assim, porque, como a gente mencionou, eles processam muita coisa lá, né? Então, a gente ir lá e entender como que o cliente utiliza o produto, o que é relevante para ele, né? Porque a gente bate muito nessa tecla de a gente tem que adaptar como o cliente precisa. Então, você ir lá e ver com seus próprios olhos é outra coisa, né? Você vê por uma foto, você vê alguém te contando, nunca é a mesma coisa do que ir lá e ver. Então, acho que nesse sentido de ter um entendimento maior, sabe? Acho que seu cérebro processa diferente quando você vê, né? Sim. Eu achei bem importante esse fato de a gente conseguir ir até lá e entender como que ele encaixa o produto no maquinário dele. Como que ele faz o processamento, como que ele faz a distribuição. Que é a partir daí que você realmente entende quais são as dores do seu importador, né? E é a partir disso que você consegue, talvez, fazer uma melhor conexão até com o próprio fornecedor que você trabalha no Brasil ou em outros países, né? Então, acho que essa visita capacitou e melhorou ainda mais essa nossa visão sobre como que os nossos importadores ou clientes trabalham em relação a isso. E de curiosidade lá de Singapura, o que vocês levantam? Passaram por algum perrengue? Sempre ou a passa, comida, né? Comida talvez uma coisa da comida culinária de Singapura. Sempre desafiador, né? No Brasil a gente tem o arroz e feijão, que é um clássico. Sim. Mas pra mim, principalmente, né, que não tô tão acostumada, então muita pimenta. Acho que o calor também lá muito quente, muito úmido. Acho que Floripa também, né? Sim. Mas lá tava muito quente, muito úmido. E acho que uma coisa que o Felipe até comentou, mas acho que é muito o contraste com os outros lugares que a gente foi também foi muito grande, a questão realmente de Singapura ser muito multicultural. Então, você anda e você cruza por pessoas de todas as etnias, de todas as cores, de todos os lugares. E aí depois a gente foi pro Vietnã, que eu achei que a maior parte realmente é vietnamita. E na Coreia só tem coreanos. Então, o contraste entre os 3 países é bem marcante, sabe? E eu vejo também, acho que em Singapura, isso também chama atenção na Coreia do Sul.
questão da educação também, a questão mais ainda na Coreia do Sul, mas como as pessoas em Singapura, elas têm um tratamento também diferenciado, eu acho. Sim, a gente achou que realmente em Singapura as coisas são bem organizadas, as ruas, todas as partes da cidade são extremamente limpas e realmente o tratamento em qualquer estabelecimento que a gente foi é super cordial, super tranquilo. Então realmente eles têm esse padrão um pouco mais assim de que tem que se manter, né? Que o governo, a população realmente tenta fazer com que o Singapura seja esse padrão de excelência, né? É bem alto, né? Acima até de Hong Kong, né? Eu diria. Eu ainda não fui pra Hong Kong, então não posso afirmar. Comparativamente, eu diria que Singapura ainda tá um pouco abaixo. Eu diria isso por causa que realmente em Singapura você traz gente de muitas culturas diferentes. Enquanto que em Hong Kong ainda é muito... Você vê pessoas de Hong Kong, você não vê tantos ocidentais. Você vê talvez chineses, talvez pessoas da região. Enquanto que em Singapura você acaba vendo pessoas de várias culturas que talvez ainda não estão tão adequadas ao que é esperado da cultura de Singapura. Então acaba que você vê pequenas diferenças assim sobre hábitos de alimentação. É totalmente normal para um indiano comer com a mão. Enquanto que para um singapurenho que nasceu ali, para ele é estranho isso. E isso acaba criando condições diferentes de como você vai ter uma praça de alimentação compartilhada. Vão ter pessoas que vão achar de uma coisa, vão ter pessoas que vão achar de outra coisa. Então acho que Singapura convive com isso. Enquanto que Hong Kong não convive tanto com essa situação. Me lembrei agora falando entre Singapura e Coreia do Sul. Eu não me lembro, acho que foi em Singapura, não me lembro se foi em Coreia do Sul ou Singapura, mas acho que foi em Singapura. A questão do transporte público, que tem os sinaizinhos ali, não pode sem camisa, não pode fumar e não pode a durian. Da fruta. Isso foi em Singapura, eu acho. Foi em Singapura, sim. Então dentro do ônibus tem a fruta, ou dentro do metrô do ônibus tem a fruta com um xizinho, assim, que tu não pode levar fruta. Isso eu achei bem curioso, né? E tu vê isso não só no metrô, você vê em muitos locais públicos. Você entra num shopping, você tá num transporte público, seja num ônibus, seja no metrô, você tá num banco, aparece ali a plaquinha. E aí aparece a fotinho da fruta, né? E aí um traçado. Porque realmente, não sei se o pessoal já cheirou aquela fruta. A gente já, né? Vocês fizeram esse presente pra gente. Inclusive, quem não conhece, quiser olhar o porquê de não poder a fruta no ônibus, dá uma olhada depois no feed da Prisma. Ali tem um videozinho do pessoal da Prisma experimentando a fruta, é bem curioso. Porque realmente o cheiro é muito característico e muito forte. E geralmente o pessoal da região ali fala assim, é uma relação de amor ou de ódio. Ou você ama essa fruta, ou você odeia completamente. Então, realmente é complicado, né? Mas pro ocidental é mais difícil amar. Eu acho que é 99,999% odeia. É difícil. Assim, Prisma, 100% não rejeição. 100% de rejeição na Prisma. Legal. De Singapura, alguma outra ressalva aí que vocês lembram agora pra gente passar? Acho que justamente por essa questão deles serem muito multiculturais, também tem a oportunidade de você vender produtos de uma gama muito grande, porque justamente como são culturas diferentes, eles têm demandas diferentes, né? Então, halal, inclusive. O produto halal, o produto... Boa. Enfim, né? High-end, low-end, então... Tu vê tudo. Low-end. Mas, enfim, realmente tem E em termos de proteína animal também, né? Eles não consomem só... por exemplo, o chinês, ele tem muito essa questão da preferência pelo suíno. Sim. Então, lá você encontra o frango, você encontra o bovino, você encontra o lamb. Então, tem outras oportunidades lá também, né? Não fica restrito a um, porque tem população de todos os... É um mercado de mais opções. Exatamente. E é um país que tu vê realmente que... Tu meio que consegue ver que tem muito investimento ali dentro. Porque a gente passou no aeroporto e tinha toda uma estrutura que eles construíram do lado do aeroporto que virou um ponto turístico. Que é uma queda d'água gigante dentro do aeroporto. Sim. E eles têm vários locais que eles realmente colocam muito dinheiro para meio que fomentar essa questão de turismo, mostrar como Singapura é um país que tem essa efervescência, essa multiculturalidade, essa
coisa de ser um local desenvolvido, sabe? Então eles realmente investem em peso nisso. E tu vê como eles se esforçam pra fazer isso, pra mostrar. Eu vejo como um polo de inovação dentro da Ásia. Assim, realmente tu percebe que eles fazem coisas fora do comum, até na própria arquitetura. Você tem aquele prédio do Marina Bay, que realmente é uma inovação arquitetônica que tu não vê em nenhum lugar do mundo. Então realmente eles se esforçam nisso e mostram pro mundo que eles têm o que oferecer, né? Legal. E, bom, Singapura, alguma outra questãozinha aí? Vamos a próxima parada. Foi Vietnã daí, né? Foi o Vietnã. Como é que foi o choque de um pro outro? Como que foi a viagem até lá? Nossa. A viagem, não sei, teve algum problema? Não, assim... Foi de voo? Foi, a gente foi de avião, só teve as paradas do Felipe no aeroporto. Ah, tá, sim. Todas as paradas do Brasil até eu chegar no Vietnã, eu fui parado. Era sempre eu passava direto e o Felipe, eles... Olhavam pra mim, quem que é esse cara? Passa aqui o passaporte. Não, você vai aqui pela direita, que a gente vai fazer uma conferência dupla. Não, abre a tua bagagem aqui pra ver se tá tudo certo. Inclusive na Etiópia, abrindo minha bagagem, e aí o fiscal olhou assim, o que é isso aqui? Aí a gente tava levando lembrancinhas pros nossos clientes, né? A gente tipo chocolate brasileiro. Aí ele falou, o que é isso aqui? Aí eu falei, chocolate. Aí ele pegou, abriu assim, tirou, destruiu a embalagem. Sério? Tirou o chocolate, olhou assim. Eu queria comer, né? Só podia ser, né? Fez você comer? Me fez comer. Me fez comer. Ele tirou assim e falou, o que é isso? Chocolate, né? Tá. Tô aqui, come. Ele botou assim na minha cara, no aeroporto, assim, na frente de todo mundo, passando na fiscalização. Come! Que bizarro. Aí eu falei, tá aqui, chocolate, normal. Isso na Etiópia? Na Etiópia. Ué, que loucura. E o pior é que depois, nas outras paradas em Singapura também, me pararam. Cheguei no aeroporto, fui passar na imigração. Não, tu tem que ir ali pra direita, fazer fila com todo mundo. Com todo mundo que é especial, que tem alguma condição diferente. Daí fiquei lá. Deu, acho que 1 hora. Fiquei ali, pelo menos 1 hora esperando pra eles me atenderem. Pra poder passar na imigração e entrar. Aí eu não sei o que é. O que Cada... é na minha cara. Não sei se são os carimbos que o Felipe tem no passaporte. Os países que eu já passei, não sei. Muito estranho. Mas a Vicky também deve chamar a atenção pela aparência lá na Ásia, né? Você sentiu alguma coisa relacionada a isso? Olha, eu acho que eu senti mais... Porque alguns... Tipo, Singapura não, porque é muito, né, diferente. Sim, multicultural. É, multicultural. Mas, por exemplo, na Coreia, eu sentia muito que as pessoas mais velhas me olhavam, assim. Mas eles são fazendo muito... sucesso com os tiozão, né? Mas eles são muito cordiais e educados. Então, claro. às vezes, eles me olhavam, mas eles queriam interagir, falar inglês comigo. É que vem que é uma outra... Que é de outro país, né? Então, tipo, chegou a acontecer, assim, de um senhorzinho começar a falar comigo em inglês. Daí ele assim, eu falo inglês. Daí eu fiquei tipo, que legal. Parabéns. Mas ele queria saber de onde que eu era, quanto tempo eu ia ficar e tal. E daí ele chegou no ponto dele, deu tchau. Bem educadinhos, bem fofinhos. Mas assim, nada demais, sabe? Não me senti, sei lá, de alguma forma coagida, nem... Enfim, Porque era Coreia, né? Se fosse outro país, já... não sei. Sim. Mas também no Vietnã eu achei tranquilo, Mas assim. até Não, é que o pessoal tem o hábito de pedir pra tirar foto, né? Na Ásia, não só... Acho que especialmente Não na digo China. nem de ser coagida, mas China, pode interior ter. da China, Pode interior ter. da China. Mas Vietnã, uma Não. curiosidade minha mesmo. Não, acho que principalmente também porque a gente foi pra Ho Chi Minh e Hanoi, que são cidades grandes, né? Bem turísticas Então, também. então também tem bastante turismo lá, então acho que é uma coisa que eles estão mais acostumados. Sim. Mas o que eu mais senti no Vietnã foi que a gente era muito abordado realmente pra coisa de vendedor, assim, na rua, sabe? Então eles também têm esse... Como tem em alguns lugares do Brasil, assim, de te abordar, tentar te vender. Então... Porque turista quer tentar vender. quer tentar te vender, vender assim, produto. sabe? Mas não teve nenhuma situação muito... E Vietnã, violência, alguma coisa assim, sentiram assim, amedrontados? Olha, a gente não viu nada. Mas muito diferente a realidade. Totalmente. É bem tipo diferente. você virar o... Totalmente. Virar a chave. Virar a chave, porque é uma coisa completamente outra, Extremos. assim. Até pro Brasil é uma coisa que não faz muito sentido pra gente também. Mas falando assim de ser perigoso ou não, eu lembro que no dia que a gente chegou, a gente deu check-in no hotel, a gente chegou um pouco mais tarde, era tipo 10, 11 da noite. E aí quando a gente chegou, a gente precisava comprar alguma coisa pra comer, a gente tava com fome. E a gente saiu, né? E aí quando a gente saiu, foi sair, o pessoal do hotel falou, é meio perigoso sair nesse horário. Então fica de olho, qualquer coisa avisa a gente, o caminho aqui são onde tem os restaurantes, onde não andar.
é assim. Então, meio que talvez o pessoal que é local pede para ser um pouco mais cuidadoso, mas a gente realmente não se sentiu em perigo. Apesar de que, né, o pessoal fala. Eu não tive essa sensação de insegurança, sabe? De você ter que ficar, assim, atento ou sentir que alguém tava buscando uma oportunidade, sabe? Isso, assim, não senti. Até uma coisa interessante foi quando a gente estava nos últimos dias ali no Vietnã, um dos nossos clientes, ele falou, cuidado com os jovens do Vietnã, porque o trânsito do Vietnã já é muito conturbado, né? Então tem muita moto mesmo. O trânsito lá é especial. O trânsito lá é totalmente caótico. Não existe faixa, né? E não existe faixa, você atravessa... Em qualquer Não tem, lugar. não tem regra. Não tem regra. É assim, A regra é não ter regra. tu vê o momento ideal pra você, tenta, vai. Mas Talvez... é muito louco, porque é um caos, mas funciona. É, A um gente caos não viu um organizado. acidente. Não teve um Um acidente. acidente. Nada. Até porque a velocidade é baixa. É né? muito baixo. Eles dirigem Exato. 30, no máximo 30 km por hora. Sim, mas é tudo atravessado, vai se cruzando junto, assim, né? Meio Você tem que literalmente se jogar e ir Indo, desviando desviando, as motos, exato. assim, desviando os carros. Mas é justamente esse caso que o cliente estava falando. No geral, o pessoal vai a 30, vai a 20 por hora. Só que quando você chega um pouco mais tarde da noite, tem os jovens. E os jovens, 15, 16 anos, Vida louca. pegam, roubam as motos dos pais, da família. Sim. E aí eles nunca andaram, né? O que eles querem fazer? Pá, Acelerar. dá pau. acelerar e dar pau, né? Tem isso no mundo inteiro, então. Curioso, né? Que curioso. E aí ele falou que o cliente falou, ó, ele pessoalmente não gostava de sair à noite, seja a pé ou seja com carro, porque ele tinha medo de que vai bater uma moto de um jovem ou vai acontecer alguma coisa por causa dessas pessoas. Então ele fala que ele pessoalmente tinha medo disso. Então, não sei. Os clientes de Vietnã é mais ou menos que nem estilo Coreia do Sul, assim, tudo com uns 230 anos. Ou eles são clientes mais jovens? Não, o pessoal mais jovem. O pessoal até... Uma coisa curiosa, que até de quem está fazendo a importação, né? Na Coreia a gente vê muito mais homens fazendo isso do que mulheres. Enquanto que no Vietnã a gente via até mais mulheres do que homens fazendo esse trabalho de business. importação. Então acho que tem uma diferenciação, assim, sobre como que eles veem esse tipo de trabalho. E como que é o perfil deles de compra, o consumo deles lá no Vietnã? É bastante pobre o país ainda, né? Então, querendo ou não, muito do consumo ainda vai pelo que é mais barato. O que é mais simples, o que é mais fácil de obter. Diferente de Singapura e Coreia, né? Que é mais Diferente. high-end, mais embalagem preparada, coisas melhores, elaboradas. Singapura realmente é um país terceirão mundo, assim, bem... Tanto é que tá roubando muitas fábricas da China, porque a China se tornou um país com mão de obra cara e tá todo mundo caindo para lá para fazer fábrica lá ainda, porque mão de obra é muito barata em função da pobreza. Exato. Então isso reflete direto no produto, eu acho, né? A moeda deles mesmo é $1, é 25 mil, né? Da moeda deles. Então, a gente andava lá milionário, né? Bom, Comprar uma bom pra Coca-Cola. Não tem uns caquinhos lá. Ia comprar uma Coca-Cola com 5 milhões. Né? Não é tudo Mas isso. é uma 50 moeda mil. muito desvalorizada, assim. Então, até andando lá nas ruas, a gente via muita loja de venda de coisas réplicas, né? Então, North Face, muito Adidas, essas coisas assim. Então, não são coisas originais, mas são coisas muito bem feitas. Sim. Né, Então, que tá virando uma... A primeira vez que eu fui na China, isso em 1800 e pouco, eu nunca me esqueci. Eu desci do avião e eu vi uma neblina no céu de poluição e o chinesinho do escritório foi me buscar e eu falei, cara, é sempre assim essa neblina. E eu nunca mais esqueci. A frase que ele falou foi, esse é o preço que a gente paga por ter todos os produtos do mundo escrito Made in China. E agora isso está meio que migrando para o Vietnã. Então, por isso que eles têm lá as réplicas e lojas de réplicas e tal, porque as fábricas estão migrando para lá. Né? Sim. Uma coisa que a gente viu também foi a poluição. A A gente chegou bem lá poluído. e a gente ficou se questionando. A gente olhava pro céu e, será que o céu é dessa cor mesmo? Porque a previsão do tempo dizia ensolarado, sem nuvens. E a gente olhava pra cima e Fica uma neblina, um parecia troço que tinha uma estranho, né? neblina, alguma Isso. coisa assim, a gente Tem não um sabia o que filtro. era. É um filtro isso? É estranho, né? Então, realmente- Até de descrever é estranho, E a né? gente foi até descobrir. a gente, no domingo, a gente foi fazer um passeio pra Halong Bay, que é um dos lugares mais famosos lá, das Sete Maravilhas. Não é as Sete Maravilhas, mas é Queria ser. reconhecido, assim, enfim, esqueci qual que é o negócio. Mas Unesco. é alguma coisa da Unesco. Isso. E aí, Mas lá onde é que tem o trem, não?
O trem no meio das casas? Não. Isso é em Hanoi. Isso é na cidade Halong mesmo. Bay é depois do porto de Haiphong. Também um pouco pela proximidade, eu acho, do porto, né? E aí a gente foi fazer um passeio de barco lá, e aí no entardecer tinha um pôr do sol muito lindo. Mas aí o Felipe virou pra mim e falou, achou bonito? É poluição. E aí eu fiquei tipo... Tá. Sim, fica aquele neblina, assim, ele dá fica- um estilo no pôr do sol e era poluição. Ele muda a cor do sol, né? Isso. Por causa É um da filtro, né? poluição. É porque geralmente literalmente você não consegue meio que encarar o sol. E lá consegue. Lá você olha pro sol e você não precisa fazer assim, sabe? Isso. Você só Porque olha. Normal. aqui no Brasil, tu olha pro sol, tu não fica um segundo, dois. Lá Sim. até é ruim, mas tu consegue ficar um pouco mais por causa dessa neblina que fica, dessa camada de poluição, tu consegue olhar o sol. E como é que era lá que eu falei do trem ali? Aqui, No meio da cidade. o trem no meio da cidade, que é um ponto turístico curioso lá, né? Bizarro. Eles chamam de Train Street, né? Que daí a linha do trem, ela Quantos passa... morrem por dia ali? Mas passa, assim, passa devagar, né? E aí, mas eles fizeram todo um turismo local, assim. Tem barzinhos na linha do trem e é literalmente colado. Então, o trem tem os horários que o trem passa e aí eles ficam chamando as pessoas na rua, daí você vai ali nesses cafés e aí o trem passa. E ele passa muito, muito grudado, assim. Muito rente grudado. a sua pele, assim. Se quiser, tu bota a mão. Se quiser, tu encosta. Tu encosta e vai. Eu lembro que na hora eu falei pro Felipe, meu Deus, a galera bebe aqui, não é possível. É, Em algum sim. momento vai Dá dar algum ruim. acidente, porque o pessoal fica muito De próximo noite da não linha. deve passar trem. Não sei. A gente É não bem sabe os arriscado. horários, E né? tem mas- várias placas avisando, né? Tipo, é extremamente perigoso. Não é brincadeira, mas... é turista, né? Turista não quer saber, né? E a gente viu, assim, vários jovens bebendo, né? Aí virou Homem-Aranha. Sim. Quer se grudar no trem. A gente vê o pessoal lá, os donos dos estabelecimentos falam, não, entra. E fica avisando. Aí o pessoal fica assim, sentado, tranquilo. Aí fala, não, é sério, tem que entrar, vai passar o trem, não. E aí o pessoal vai lá e tira a cadeira pra pessoa, porque senão ela não sai. E é colado, assim, menos de 1 metro, assim. É menos de um metro. Menos de um metro. Bizarro, Então, né? Menos de um metro. Sente o ventinho passando assim, sabe? É até meio claustrofóbico, porque você fica entre a parede e o A trem, parede sabe? apertado, E né? ele fica passando, e aí eu fiz um vídeo do negócio, dava cerca de 2 minutos. Mas quando tava acabando, eu já tava, meu Deus, meio agoniada, assim, sabe? E o porto lá, como é que tá a situação do porto? Porto de Haiphong, a gente foi na segunda-feira. Não, a gente foi no feriado. Acho que era segunda. Dia 30? Segunda-feira. Foi bem num feriado que era da independência deles. Por da ser um guerra. país, assim, meio, sei lá, terceiro mundo da Ásia, assim, esse tipo de coisa, a situação do porto também reflete o país? Como é que vocês sentiram? O porto meio bagunçado também ou não? Como é que é a questão do porto? O que a gente mais reparou é que o porto tá muito cheio, né? Então... Bastante produto. Bastante produto. Então, assim, se for seguir a tendência que a gente vê, realmente parece que não tá girando as coisas, né? Que tem muita coisa em estoque, tem A muita gente vê coisa muita parada. coisa sem mexer, muita coisa parada. E o que a gente conversou com muitos clientes lá também é justamente isso, né? Que tem uma queda muito grande na demanda. Então, o que parece ser é que é isso, que um reflexo do produto estar parado lá é justamente uma queda da demanda do mercado deles interno, né? Principalmente pós-Covid ali, né? E eles fazem também a questão de tipo, reexportação dali para outros países. Isso aí tá meio parado? Como é que tá? Sim, isso também a gente sentiu que, pelo menos o que os nossos clientes falaram, e da gente ver lá no porto, que a movimentação tá realmente bem difícil para eles. Eles realmente não têm feito muito dessas coisas de exportação, tá sendo cada vez mais difícil para eles, até pela falta de demanda que eles sentem, seja ali no Vietnã ou em outros países. Então acaba dificultando muito esse processo que eles fazem. Apesar de ter toda a infraestrutura ali, a gente vê que muita da infraestrutura tá assim em desuso porque não tem tanta essa demanda para eles estarem lá mexendo toda hora no porto, né? E a questão das visitas aos clientes lá, porque lá não teve feira, você só for para visitar cliente. Como é que era a clientela? É um estilo mais interior da China ou é uma coisa mais megalópole, assim, um troço mais bem elaborado? Acho que o Felipe vai poder falar, porque eu não fui pra China ainda também. Comparativamente, você vai ter perfis diferentes, né? Porque a gente teve em Ho Chi Minh, em Hanoi e em Haiphong, né? Então, querendo ou não, você tá em Ho Chi Minh, o perfil é um pouco diferente do que você tá em Haiphong. Então, lá em Ho Chi Minh, a gente sentiu que era um pouco mais padronizado. Não tinha tanta aquela coisa de ser uma coisa
China pobre ou China daquele tempo. Não, já era uma coisa um pouco mais organizada. Tem o escritório, tem o próprio cold storage, tem a própria fábrica de processamento, um negócio totalmente profissional e sem ter essas coisas que são fundo de quintal, coisas escondidas, né? Tudo bem certinho. Enquanto quando você vai lá para Haiphong, daí você já vê um outro perfil de trabalho, né? Você já vê um pessoal que trabalha com essa exportação, o pessoal que já nem tem escritório físico ou escritório fixo, então já é uma coisa um pouco mais assim. Até a forma de abordagem já é um pouco diferente, né? É bem curioso, dentro do mesmo país, né? Dentro do mesmo país. É bem... Realmente tem essa diferença. Até pelo país você meio que tem um pouco desse estigma da divisão ainda, né? Porque é o norte e o sul, né? E possibilidade futura do Vietnã aí para o mercado brasileiro das proteínas, o que vocês veem aí, como é que tá? Olha, o Vietnã, ele tem, digamos assim, outros aliados, né? Mas o Brasil sempre foi um país muito diplomático, né? Então ele tenta Mas ultimamente nós estamos bem próximos desses aliados aí. Mas eu quero dizer é que o Brasil sempre tenta ir além da política, né? Então ele trazer a questão da proximidade cultural, então ele busca outros aspectos para unir, né? Então eu acho que o Vietnã ele tem um potencial muito grande, né? Apesar de agora eles estarem passando por essa queda na demanda, enfim, mas um pós-crise um pós-Covid que todo mundo está passando, mas ele tem um potencial muito grande, né? Tanto que a gente vê muitas conversas do governo brasileiro tentando, da BPA principalmente, do MAPA, tentando abrir outras proteínas para lá. Então, para a gente é muito interessante, né? Porque hoje eu acho que o bovino não é aprovado. E tem alguns outros produtos do frango que a gente tem muita demanda e que se abrisse para o Brasil ia ser incrível, né? Para as duas partes. Então, apesar deles terem outros parceiros, o produto brasileiro sempre é competitivo. Então, as possibilidades são grandes. Então, acho que é questão de tempo até os países conseguirem alinhar mesmo e abrir, sabe? Até mas justamente... nesses momentos de crise, às vezes acaba ficando tudo mais lento, né? Então, mas pelo que a gente entende, pelo que a gente conversou com os clientes e pelo que a gente vem acompanhando, é realmente questão de tempo, sabe? Até justamente pelo Vietnã ser um país que está em desenvolvimento. Essa é a questão para mim que mais pega, eu acho. Primeiro que eles têm mais de 100 milhões. A população já é uma população bem considerável a nível mundial. E além da população, tu ainda tem esse incremento da indústria. Essa migração da indústria chinesa para lá. Então, querendo ou não, isso a médio prazo, longo prazo, traz uma renda maior para o país e, consequentemente, um consumo maior. Porque né? tem muito essa ideia. O Vietnã, hoje, é a China de ontem. É isso. Então, quem sabe o Vietnã pode virar uma China. Não uma China em consumo, mas uma China em se desenvolver e crescer realmente e ter esse potencial. E quais que são os maiores aliados lá que vocês falaram? Quais ações que eles tomam dentro do Vietnã, assim, que o Brasil não toma, ou que vocês viram de diferente que impressionou vocês? Porque, por exemplo, como a gente falou, o Vietnã realmente... eles ainda se consideram como um país comunista. E justamente por causa disso, eles têm muito esse respaldo histórico. Não é nem pela posição política que tem o Brasil hoje ou a posição política que tem um certo país hoje. É muito pela reciprocidade que eles têm em relação a um país que ajudou eles no passado. Que nesse caso é a Rússia. Então eles têm muito essa questão de... a Rússia ajudou muito eles durante a guerra. E... por isso, hoje, eles têm uma abertura muito grande com os produtores russos. Então, tu vê lá muitos nossos clientes falando, hoje a gente vê aqui muita fábrica dos russos que vieram para cá direto abrir a fábrica e nem fazem mais a exportação direto. Abrem a própria loja, né? Abrem dentro a própria da loja cidade. dentro do país. E uma outra coisa que a gente viu também foi os indianos. A gente percebeu bastante a aproximação dos indianos já não com uma questão histórica, mas muito mais uma questão de proximidade geográfica. E poder econômico também, né? Porque o búfalo, querendo ou não, é uma carne mais barata do que a bovina, né? Sim. Não me lembro se comentaram lá que era Vietnã, que o cara da Índia tava a cada 15 dias, 20 dias indo lá. Então tem planta da Índia. Proximidade também, né? Uma vez por mês o cara tava lá. Pelo menos uma vez por mês, porque a viagem é 1 horinha, 2 horinhas, tá ali já. Sim. Então, para eles é muito fácil de se locomover e se deslocar. É como se fosse pra gente nem pro Chile. Não, e competitivamente falando, a carne lá deles, questão de preço, que é o que o Vietnã busca, é muito competitiva em relação à nossa, né? Sim.
Porque eles buscam preço, né? Preço. E isso a Índia tem a oferecer, né? Volume e preço, né? Então o atrativo é muito grande para eles recusarem. É isso. E até o período de trânsito para chegar da Índia pro Vietnã, menos de uma semana tá ali. Então prazo bem mais curto, preço mais competitivo, volume eles também têm nessa questão do búfalo, né? Apesar de não poder, não é digamos, um concorrente 100% direto, mas é totalmente substituível, né? Principalmente para países de menor poder aquisitivo. Então isso complica um pouco também pro lado brasileiro a questão do bovino, né? Exato. Por isso que a questão do poder aquisitivo é uma grande diferença. Para ver como que o Vietnã vai estar nos próximos vai reagir, anos. né? E uma curiosidade, assim, em relação à comida lá. A gente estava comparando um pouco com a China, né, o Vietnã. E eu sei que na China já tive lá e eles têm muita comida de rua, né? China, Hong Kong. Sim. No Vietnã também, vocês viram isso? Comparado com a experiência que vocês tiveram em Singapura e na Coreia do Sul, como que foi isso para vocês? E o cheiro que fica na cidade, que eu já ouvi vocês comentando também. Bem bom. Eu acho que, para mim, não é tão forte o impacto quanto que é para Vic. Até porque eu tava acostumado, por eu já conhecer e também pela minha família, né? Então, pra mim, é um pouco mais tranquilo. Então, acho que pra Vicky ela vai ter opiniões mais fortes. Família vietnamita? Não, Felipe, o Felipe, mas achei uma casa. O Felipe mudou de nacionalidade lá. É uma piada interna, porque os vietnamitas, todos achavam que o Felipe era vietnamita. Então a gente meio que achou a origem dele agora. Geralmente eu vou pra China, eles não acham que eu sou chinês. Eu vou pra Taiwan, eles não acham que eu sou taiwanês. Eu vou pra outros países da Ásia, nada a ver. Te reconheceram agora. Todo lugar ele fica preso na imigração. No Vietnã. Te abraçaram. Eu não fiquei preso na imigração do Vietnã. Eu não fiquei preso, mas o cara perguntou pra ele, você não é vietnamita? Veio movimentar a economia, né, desse país. Perguntou, cadê o seu passaporte vietnamita? Aí o cara olhou pro Felipe, back home. Back home, tipo isso. Foi estranho. Não, mas foi engraçado porque várias pessoas perguntaram, sabe? Então, deve ter alguma coisa ali. E ninguém falou nada de você? Da onde você era? Não. Não, eles não perguntam. Bem educados, não perguntam. Alemoa. Deve achar alguma coisa assim, né? Mas os 3 países são muito diferentes nessa questão de comida de rua, né? O Vietnã, ele é mais raiz, então é tudo muito na rua. E pela estatura lá das pessoas ser muito baixa, eles têm cadeirinhas muito baixas e mesinhas muito baixas. Me senti em casa, assim. Mas, e aí é na rua, na calçada. Na calçada, na verdade, é só moto e mesinha e cadeira. O que tem de comida lá? A comida vietnamita, ela tem muito aquele rolinho na folha de arroz. E aí eles fazem na rua, assim. Mexendo nos frutos do mar. Eles têm o tempero é tempero de rua, assim, de dinheiro. De pegar no dinheiro. E o cheiro bastante. Eu não comi comida na rua, porque a gente tinha uma viagem longa. E eu não podia ter. Então a gente sempre comia dentro de shopping. Sim. Mas comida local, né? Mas tem um cheiro muito forte de tempero e tem um cheiro muito forte de coisas sendo cozidas, né? Porque eles tomam muita sopa, apesar de estar 45 graus. E umidade absurda, eles estão comendo, tomando chá e tomando sopa, né? Mas, e aí, acho que não sei, no terceiro dia lá eu já tava com enjoo, assim, porque é um cheiro de coisas adocicadas, né? Que é esse negócio agridoce e um cheiro de coisas sendo cozidas. Então, quando você coloca, sei lá, uma carne de porco sendo cozida, uma carne de frango sendo cozida. Então, esse cheiro que fica no ar, assim, eu já ficava enjoada 24 horas. E o pior é que tu vê isso em todo lugar na rua. Não é como se fosse, é uma esquina e só. Não, é toda esquina tem alguém fazendo isso, comida de rua. E aí o cheiro vai se impregnando em toda a cidade. Então, qualquer lugar que a gente tava na cidade, tu sentia o cheiro forte. Então acaba que não tem escapatória. Tu tá ali, tu tem que tá no ambiente. Muito bom, regime forçado. E misturado com o cheiro da poluição das motos, dos carros, né? Então, o tempero. É o tempero. É o tempero vietnamita. E qual a experiência legal, então, que vocês tiveram lá no Vietnã? Vocês conseguem contar pra gente? Alguma coisa? Vamos encerrar o Vietnã assim, né? A experiência boa do Vietnã foi no aeroporto na hora de ir embora. Não, foi bem legal, assim. Acho que culturalmente eles são muito... assim, não sei como explicar. Eu achei eles bem hospitaleiros. Por exemplo, a gente chegou na noite e o pessoal já meio que,
deixa eu abrir a porta pra você, deixa eu pegar as malas pra você, deixa eu Cordiais, fazer o check-in. né? Muito cordiais em Turista. como... eles muito cordiais em como servir. Eles meio que entendem a maneira de como servir as pessoas. Então eles são muito fortes em relação a isso. Mas a questão da cultura é que é muito diferente da nossa, assim. E como a diferença, por exemplo, da Coreia e de Singapura é que as coisas são muito coloridas. Tem, apesar de eu ficar enjoada com cheiro, são muitos temperos, muitas coisas. Então, Bonito. é bonito, né? Assim, e lá eles têm uma questão da beleza natural também, né? Muito Que forte, a gente né? não foi tanto, a gente não explorou muito, mas eles têm muitas praias, eles têm vilas, assim, que parece... A gente até viu umas mais pro interior que parecia muito, meio que Machu Picchu, assim, um negócio meio... Sim, as praias lá são muito Tradicional. bonitas, né? Tipo Tailândia, assim, Sim, Vietnã, exatamente. até tem Famosas. filmes gravados lá. são Não, muita lugares gente vai tirar férias lá. bem paradisíacos, assim, estilo Fernando de Noronha aqui pra Total. nós, né? Exato. Total. Nesse nível. E essa questão cultural mesmo, assim, a gente foi em um museu lá também, né? Sim, o museu... Vários museus que a gente Então, foi. tipo, as vestimentas antigas deles, então é uma cultura muito rica, né? No geral, assim, muito colorida. Então, acho que também isso atrai muitas pessoas, né? Porque é muito diferente. Então, você vai lá e você fica meio... Nossa, que diferente, Acho que que pra loucura gente, isso. principalmente que tá no Brasil ou no Ocidente, é muito exótico. Porque a gente não tem muito contato já com o Oriente. E muito menos contato com um país específico que é o Vietnã. Que antigamente tinha toda uma civilização ali também. A gente acabou vendo ali que tinha reis, dinastias. Tem toda uma história que pouco se sabe. Então é uma história muito rica, com muita cultura que a gente acaba que não tem muito acesso. conhece. Então a gente chegando lá, a gente fica surpreso, porque a gente não espera que tenha tudo isso por trás. Então realmente é um país muito rico. Legal. Antes da gente desembarcar, ou embarcar para outro país, o Vietnã também não é lista geral, é lista específica aqui para o Brasil, certo? O que vocês veem de oportunidade futura aí para o Brasil, vendo esse crescimento industrial do Vietnã, essas possibilidades, apesar de ser um país ainda muito atrelado com Outros parceiros. os outros parceiros, o que vocês enxergam de oportunidade aí para nossas proteínas? Olha, acho que principalmente o que a gente mais reparou lá é que tem um consumo muito grande de suíno, né? Então, o Brasil, a cada ano que passa, aumenta a produção, então a gente precisa aumentar os nossos parceiros, né? Então, acho que principalmente esse aspecto e mais na parte do frango é justamente porque o Brasil é o único hoje que não está sofrendo com a gripe aviária, né? E se manter assim e a gente conseguir melhorar esses acordos que a gente tem hoje com o Vietnã, o potencial é muito grande, né? E a gente trabalhava muito com eles muito mais com eles, né? Até uns 2 anos atrás. Então, e aí quando teve algumas mudanças no certificado sanitário, enfim, acabou diminuindo os volumes, mas acho que é questão de tempo também. Então, tanto no suíno quanto pro frango, tem muito a ser explorado, sabe? É um mercado importante aí, futuro para o Brasil estar de olho aí, aprovação de novas plantas, eu acho. Exatamente. Com certeza, especialmente para essas duas proteínas que são as mais consumidas lá, né? Legal. E como aconteceu agora com Filipinas, né? Também. Tem toda uma questão, acho que em relação a alguns anos atrás também, porque o Vietnã sofreu bastante com a peste suína. E querendo ou não, hoje eles ainda sofrem com a peste suína, com o controle dessa doença no país. Justamente por ser um país pobre, fica muito mais difícil o controle para uma doença dessas. Perfeito. E o Vietnã, sendo um país em que a carne suína é a proteína mais importante, eles precisam disso. E o Brasil, das 3 proteínas, a suína é que tem menos habilitação, aprovação. Então a gente também precisa de Sim. países desse estilo para incrementar a nossa venda de exportação suína, né? Principalmente. Também não é a proteína top 1 de consumo interno, né, aqui no Brasil. Então a gente precisa dessa saída mais ainda. Alô, Mapa, vamos lá. Vamos pro Vietnã, vamos pro Vietnã. Falta aprovar os miúdos, né? Falta provar os minutos. De Vietnã, alguma outra curiosidade aí que vem na cabeça ou podemos embarcar para a Coreia do Sul? De pensar. Teve a ocasião que a gente ficou na reunião mais longa que eu já tive na minha vida, né? Ficaram 3 dias de reunião. Foi Bem lembrado, como Foram é que foi? sequestrados. Era um feriado, né? E a gente tinha que pegar o voo no dia do feriado, que era o feriado nacional junto com o dia do trabalho ali já, né? E aí a gente foi até a reunião com o cliente, né? Só que o cliente fez questão
de levar a gente até o escritório deles, depois fez questão de levar até a casa do cliente. Café da manhã, almoço e janta. Completo, serviço completo. Café da manhã, almoço, janta, cama, tudo que tu quiser. Sim. Nunca tinha tirado uma soneca no meio de uma reunião. Mentira, Exato. é isso. Aí a gente ficou Mas lá... muito cordiais, assim, muito... Falaram assim, sente-se em casa. Sinta-se em casa, Ali, ó, toma um chá, deita aqui, quer lá, dá um Fica à cochilo. vontade. Quer dar um fica à cochilo, vontade, sério. vai. É que como a gente ia encontrar eles de manhã e o nosso voo era só à noite, ele recebeu a gente o dia inteiro. Sim. Não liberou, assim. Não, vou não ficar aqui liberou. até ir embora. Não, mas o melhor de tudo era que eles só falavam vietnamita e mandarim. E o Felipe fala mandarim, e eu não falo nenhum dos dois. Então eu fiquei o dia inteiro em silêncio, assim, Nossa. 100% figurante. E eles sabe? nada de inglês. Nem tentaram, assim, tipo, hello, nada. Zero. Foi tipo, Não, eles realmente não falavam. A Vicky, Eu só nesse sorria, dia, assim, fez voto de silêncio. sim. É, foi tipo isso, eu só tomava chá e sorria. Não, mas bom, eles cara. traziam frutinhas, né? Eles têm muito isso. Durian, da assim, fruta. à vontade. Não, Não, Durian à não. vontade. Ainda Melancia. bem, não era a estação do Durian. Tava fora de temporada. não, mas outra coisa que aconteceu é a gente foi jantar e aí era uma comida meio vietnamita, meio Meio chinesa. E aí eles acharam que eu tava comendo muito pouco, né, e tal. E aí, De fato, estava. todas as refeições eles achavam que eu comia muito pouco, né? Mas, na verdade, eu não como muito pouco. Era só porque eu não tô acostumada mesmo. E aí, eles acharam que eu comia muito pouco. E aí, eles mandaram um menino ir na padaria comprar um saco de pão pra mim. Muito bom. E aí, Daí ele foi. voltou com um saco de pão. Daí eu fiquei tipo, nossa, muito obrigada. Mas, né, Daí foi a gente no aeroporto com um saco com um de saco pão. de pão. a Muito gente- bom, cara. Mas- Baguete embaixo do braço, vai assim, pegar o voo. aham. Muito Nos bom. trataram super bem. Assim, não tem reclamações, eles realmente foram extremamente cordiais. São bem hospitaleiros. Muito. Se recusaram a falar, não, vou levar você ao aeroporto. Não, seu voo é de Descansa. noite, descansa Descansa aí, aqui, que legal. fica bem. No final do dia a gente leva vocês, tudo certo. Janta com a gente, por nossa conta. tá Foram em quantas casa. horas? Nossa, foi 12 horas pelo Que a menos. gente ficou lá. Quantos containers fechados nessas 12 horas? Um por hora, É um no bom mínimo. cliente nosso, é um bom cliente nosso. Mas a gente saiu às 7 da manhã, 8 da manhã. É. E ficou lá até as 8, 9 da noite. Legal. Que loucura. E no último fato é que a gente tem hashi aqui no Brasil, né? Que a gente come sushi, basicamente, né? Mas eles fazem tudo com o hashi lá. Então era uma humilhação, assim. E aí eles... É só um potinho, assim, e o hashi. E aí todas as comidas eles comem com Tudo. aquele hashi. E eu não tô acostumada, né? Assim, comer tudo com hashi. E aí eles tinham um polvo lá, um polvo inteiro. E aí eles não tinham tirado a tinta do polvo, porque eles comem daquele jeito. E aí eu fui comer o polvo, e aí a tinta preta caiu na minha blusa branca. Putz, que legal. Nossa. E eu fazia, tipo assim, eu sujava todo o negócio, sabe? Pra Aham. comer. E eles minimalistas, assim. É. Não sobrava um grão de arroz. Nada, E eu... muito A minha perfeito. estratégia era sempre olhar pro cliente, deixar ele Deixa comer. sempre, sempre. E depois eu ia comer. Eu Mas nunca mesmo iniciava. assim, cara, a é gente sempre Passa vergonha. peca. Os caras são profissionais. Mas é que eu Não tem como comparar. E tem coisa que é meio pesada, a gente não tá acostumado a pegar. segurar. com Aí tem que hashi. pedir garfo, tem que pedir. Mas aí eu queria, não, né? Vou- Vai, né? Vou Não, ficar- até tinha uns caranguejos. Trouxeram uns caranguejos. Podia pra ter gente ficado comer. às 12 horas da reunião treinando, hein? Ensinando, né? Muito bom. Vamos lá. Coreia do Sul. Como que foi esse impacto Vietnã e Coreia do Sul? O que que vocês viram aí? Como é que foi a questão de clientes? O que que vocês têm a me dizer? Virou a página, né? Totalmente, é um- né? Foi muito engraçado. A Vai- gente pisou lá. É da água e pro aí... vinho, né? Sim. Aí o Felipe virou pra mim e falou assim: como pode essa cidade não ter cheiro de nada? não tinha, tipo, não tinha cheiro na cidade. Não era um Sim. cheiro, um cheiro de, sei lá, Sim. concreto. Não tinha cheiro. Tinha, Era, era- clean. Cara, Neutro, assim. é uma das cidades mais clean, talvez, que do mundo, assim. Do mundo não porque eu não fui, mas... A gente tava em é Seul, né? impressionante. Não, Sim, não em tem- outras tem- cidades. tem esse era em detalhe Seul. também. É, Mas é impressionante aquela cidade, né? é impressionante. Realmente fora de série. Cara, na Coreia, assim, eu vejo os caras... Parece que eles botar a escala de 0 a 10, ele é um dos lugares do mundo, é tudo 10. Parece aquela escola de samba. 10, não sei o que, 10, 10. Cara, os caras são demais, né? Eles estão muito exigentes também, Muito. né? Assim. Acho que só tem um lugar no mundo, acho que vai passar desses caras, é Japão, eu acho, o único. Sim, né? O resto acho dos que eles se caras- inspiram bastante também, Muito né? no Japão, Como E fazer até uma isso. coisa que a gente
a gente repara que os nossos clientes são muito trabalhadores, né? Então, qualquer horário que você chama alguém da Coreia, eles vão te responder, assim, é muito evidente. A cultura deles é muito cultura forte nesse deles. sentido. Mas até um ponto que a gente não imaginava, que a gente conversou com alguns clientes, é que na visão deles, hoje, os mais jovens não estão tanto Não nessa são tão pegada, esforçados. Né? Faz sentido. Então, mas assim, quando a gente foi no Museu da Guerra lá também, né? Também da Coreia. E talvez essa questão do hard work deles seja justamente por tudo que eles já passaram, né? Então, Essa geração hoje que a gente trabalha lá de clientes, tu pega os pais deles ou avós, era uma geração mais sofrida. Né? Sim. exato. E eles estão hoje pegando a melhor parte, então, naturalmente, os filhos deles já vão pegar um país mais facilitado, Sim, exato. com tudo do bom e do melhor, sem o sofrimento que a geração passada passou. Então, é meio que natural que essa geração nova seja uma geração mais soft, né? Mais assim, não tão hard working, vai levando do jeito que dá e tal, porque eu já tenho tudo fácil acesso. Então, isso acho que tem isso um pouco. não é uma opinião nossa, né? Isso foi eles que falaram pra gente, né? Então... He said, not me. Então, foi isso que... Mas a gente teve conversas bem legais, assim, com alguns clientes lá, e justamente pra entender qual que é o cenário da Coreia hoje, né? E eles falaram que, apesar deles serem muito bons, eles terem tudo, que também é um momento de dificuldade para eles agora, né? O pós-Covid, uma queda de demanda. Outra coisa que a gente reparou é que eles tinham muito essa cultura de comer fora, então tem muitos cafés, tem muitos restaurantes, mas a gente reparou que muitos estavam vazios quando a gente passava. Então não é normal, né? Você passar em várias cafeterias e elas estarem vazias, tipo, 8 da manhã, ou no horário que as pessoas estão indo para o trabalho, né? Então, o que parece é que realmente tem uma queda da demanda, porque as pessoas estão tentando gastar menos, né? E aí é o esforço do governo de fazer as pessoas, né, gastarem mais para gerar economia, enfim. Isso é uma coisa que a gente viu no Vietnã também, né? Porque, querendo ou não, a gente viu muito esse movimento em toda a Ásia, né? De tá saindo de um Covid, de tá saindo de uma recessão e tentando recuperar o consumo, tentando recuperar a economia, o otimismo da população, né? Então, acho que esses anos que estão vindo aí são muito esses anos de tentar trazer de volta essa economia, trazer de volta o que as pessoas tinham antes, né? É que os hábitos mudaram, né? Então, é difícil voltar. Porque eu vejo na Ásia, como um todo, Sudeste Asiático, e principalmente China, eles tiveram uma saída do Covid mais tardia do que o Ocidente, né? Então, isso para mim, o ano passado, quando a gente tirou uma temporada lá, ficou nítido que aqui nós já estávamos... O nosso pós-Covid já tinha acabado, estava mais light, e lá eles ainda estavam no meio do olho do furacão, assim, a economia muito conturbada, ainda tudo para eles ainda estava... Então a gente terminou antes e eles meio que um ano depois ainda estavam sofrendo em relação a isso. Né? Isso me pegou muito. Sim. Agora, vocês estavam falando, eu me lembrei uma coisa muito curiosa quando eu estive lá na Coreia, que é a questão da economia, ela é muito baseada em duas indústrias. Não indústrias, em duas empresas, que são as empresas âncoras da Coreia. Uma é Samsung, né? E qual que era a outra? A outra é a Hyundai. Hyundai. Sim. Gigantescos. Então, o que acontece? A Samsung, nós estávamos falando com um dos clientes da outra vez, o faturamento da Samsung correspondia em torno de 20% a 30%. Cerca de 20 a 30%. Se você juntar as duas empresas, dava um quarto. Quase que 40%, 40% da economia coreana baseada em cima de duas empresas. Sim. Então, isso é uma coisa muito forte, né? Sim. E até, eu me lembro curioso, eles viam, tu conseguia ver como é que estava a economia coreana desempenhando a partir de como estava desempenhando as ações da empresa da Samsung, que estava vendendo mais, significa que a produção estava maior. E isso é muito bizarro, né? Em cima de duas empresas. O Index. Deles. Coisa assim. Eles chamam de Index Samsung. Inclusive, segue Index sendo Samsung, uma realidade. eles chamam. Index Samsung. Olha que bizarro, cara. Então, imagina você depender de duas empresas. E se acontece alguma coisa com uma ou com outra... Mas são duas baita empresas. Não, gigantesco. É um grande sucesso, né? E a gente até, assim, tudo que... Tu andava na rua e tu via muita coisa que pertence a eles, assim, sabe? A gente entrou numas galerias, nos shoppings, assim,
E aí, dentro do shopping tinha hotéis, um negocinho. E aí, todo o negócio chamava Hyundai. Então, você fica... Nossa, eles estão, né? Eles são. E, por exemplo, a gente conhece as duas. A Samsung pela TV e a Hyundai o carro. Sim. Mas eles atuam em todos os mercados, cara. Construção, maquinário. É um grupo, né? A gente conhece só por esses aqui. Mas tu vê qualquer outra área, eles também têm braços da empresa. São importadores também, né? Importadores, justamente. Então, eles fazem de tudo, né? Por isso que são empresas mega... Gigantes. Uma coisa curiosa até foi que uma dessas conversas com o cliente, ele falou sobre isso, né? E logo depois que ele falou sobre isso, ele falou que é um problema para a Coreia isso hoje em dia. Porque só existem duas empresas que meio que comandam o país e essas empresas já têm uma certa idade. Então, o país ele tem uma dificuldade de trazer novas empresas meio que grandes sucessos da Coreia. E aí ele falou que tem uma dificuldade de... Quem são os novos nomes de grandes empresas que estão surgindo na Coreia? Eu vejo duas dificuldades gritantes para mim, agora mais falando de empreendedorismo, que é em relação ao seguinte. Primeiro, são dois... Não são gigantes, eles são mega... Dominam, né? São donos então, da Coreia. Qualquer empresa de fora para entrar ali... por exemplo, para bater uma Samsung, cara, tem que ser uma Apple. Vai Então, competir como, vai competir né? como? Então as empresas não vão se aventurar num país que já tem um peso pena entrar no ringue com um peso gigantescamente pesado. Então tu nem vai. Isso pros de fora. E pros de dentro, o que acontece normalmente nesse tipo de cenário? Às vezes até startups que começam a aparecer e se desenvolver, eles têm tanto dinheiro que eles compram. Sim. Então acaba... sim. Vira deles. Vira deles. Então, por exemplo, geralmente essas startups vêm de... a Samsung está com uma necessidade de desenvolver algum software, algum projeto em determinada área e alguém de uma startup enxerga isso e vai lá e desenvolve software para vender para a Samsung. Só que a Samsung percebe, cara, para que eu vou ficar comprando dele se eu posso comprar ele e ele ser parte minha e eu diminuo meu custo? Então ela naturalmente acaba absorvendo esses novos players que querem crescer como empresa. Então, naturalmente, ela sucumbe aos pequenos. Muito mais difícil. Então, por isso que não aparecem novas empresas assim, mais difícil. Mas talvez com essa preocupação aí dos sucessores ou dos jovens, né? Talvez essas startups comecem a tomar mais forma lá dentro, porque... Uma coisa que se eles falam da preocupação, né? Uma coisa que esse cliente falou como uma coisa que tem acontecido, uma solução, é o fato do próprio governo ter ajudado algumas empresas. Então, por exemplo, tem uma empresa que é a Hanwha, que é uma empresa estritamente do ramo militar, que se alastrou para todas as outras áreas, em telecomunicação, em outras áreas de atividade. E acontece que tem muito auxílio do governo nessa empresa justamente por ser militar. Ela começou como uma empresa militar por causa dessa situação que eles têm com a Coreia do Norte e por toda essa necessidade que eles têm. E aí o governo foi lá e injetou dinheiro nessa empresa. Sim. E hoje ela é uma empresa que cresceu muito, virou um gigante. Mas não porque ela conseguiu, mas porque o país precisava... E fez ele virar um gigante. Então, meio que ele falou, talvez essa seja uma das coisas que seja uma saída que tenha acontecido. Sim, vai ter que ter uma interferência governamental, alguma coisa assim, para que as outras empresas comecem a aparecer e tomar forma dentro da Coreia. Em relação aos clientes lá, o que vocês perceberam? Assim, o mercado coreano, ele já é bem diferente dos mercados que a gente passou no Vietnã, passou de Singapura. Então, eles têm um consumo que ele já está um pouco mais no high-end, ou nos produtos que já estão mais acabados. Ele é um mercado bem mais maduro, né? É um mercado bem mais maduro. Você vai no mercado, você vê um produto assim já bem mais padronizado, o tamanho do corte, a centimetragem, assim, tanto a proporção do corte quanto as embalagens são extremamente bem elaboradas. Né? Eles são muito exigentes, né? Tipo assim, antes de comprar, eles já fazem todas as exigências, tipo, né? uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, tu vai no Brasil, na feira ou no supermercado, tu precisa escolher a fruta. E aí tu pega a fruta na mão e tu vira ela de todos os lados para ver se ela tá do teu agrado para comprar. Tanto na Coreia, principalmente no Japão, tu não pode tocar na fruta. Se tu toca na fruta, é meio que obrigatoriamente tu tem que comprar. Tipo, contaminou, tem que pegar. Então se tu toca e não leva, o cara te xinga. Porque todos os lados são perfeitos. Eles garantem. Então é tão high-end de uma maneira que... Cara, tu não precisa escolher a fruta, é só pegar e deu. Garantia Então Coreia. chega o brasileirão lá, bem faceiro no mercado para escolher a fruta. Essa aqui não quero. Então,
tomar um xingão do O cara. brasileiro quase não gosta de encostar nas coisas. Também, Então, são coisas para ver o nível padrão de exigência do mercado, e isso principalmente na carne, isso pega muito. Eu vejo muita diferença ainda, voltando àquele assunto das plantas americanas e algumas europeias em relação às plantas brasileiras, para chegar nesse tipo de nível ainda. Qual que é a visão deles em relação ao produto brasileiro, comparado com outros produtos? Eles falaram que realmente, ultimamente, o Brasil tem feito algumas campanhas, que eles têm visto campanhas da BPA ali, de fomento a consumir o produto brasileiro, só que realmente ainda é muito aquém quando você compara com um produto dos Estados Unidos, um produto do Canadá, um produto, sei lá, da Europa. E uma coisa que eles citaram com bastante veemência é que, geralmente quando você está num restaurante e quando você tem um produto importado de outro país, você tem que citar de que país que é. E Colocar a bandeirinha. colocar a bandeirinha. E aí o que acontece? É muito mais preferível pro consumidor coreano quando a bandeirinha tá Austrália, a bandeirinha tá Canadá, a bandeirinha tá US. Espanha, US. Enquanto que quando a bandeirinha tá Brasil, é meio que... Por que a bandeirinha tá ali, sabe? Então tem essa questão, e até os próprios restaurantes preferem, tipo, não trocar. Quando eles compram uma marca já dos Estados Unidos, compram uma marca já da Europa, eles querem manter essa marca. E se a marca funciona, segue. E querendo ou não, esses outros países já estão no mercado há mais tempo que o Brasil. O Brasil é um novo entrante, na verdade, em muitas das proteínas. Isso aí a gente passou também em Hong Kong, mas na Coreia também é a mesma linha. Tinha restaurantes que tinham lá carne wagyu com a bandeirinha, eles queriam americano. Daí a gente, vamos tentar fazer wagyu do Brasil, vamos levar e tal. O preço é mais atrativo, vamos comprar do Brasil. E aí chega, cara, o wagyu, querendo ou não, é para restaurantes high-end. Então, se a gente botar wagyu com a bandeira do Brasil, eles não querem. Não vai, o cliente vai chegar lá e não vai querer comprar wagyu por causa dessa tradição do mercado deles. Então, ainda nós temos que, voltando ao que a Vicky falou do marketing, eu acho que a gente precisa ainda desenvolver muito marketing nessa área para trazer a consciência de que o produto é um produto de qualidade que pode sim... Porque qualidade tem. Até porque se fizer o teste cego com o cliente, ele não vai ter a menor ideia do que ele está E comendo. se duvidar, o produto brasileiro é melhor. Então, porque realmente a parte de marketing é o que pega. Mas eu acho que os coreanos também, eles têm muito a fidelidade, né? Com os parceiros deles. Muito. Sim, essa lealdade Comparado com outros deles. países, eles são muito fiéis, né? Então, acho que também entra essa dificuldade um pouco. Por exemplo, o maior parceiro deles é o quê? Estados Unidos? Também. Tem a Austrália. Estados Unidos. Depende do que era. Então é difícil também, né? É um outro desafio comparado a outros países. Não é só o marketing, né? Eu acho que aí entra isso, a parceria. Sim. Porque o perfil do cliente, eu acho que ele é mais parceiro, né? Ele busca mais parcerias a longo prazo. Eu acho que é um cliente mais tradicional, né? Até por esse aspecto cultural, né? Eles não gostam de ficar trocando o tempo inteiro. Então, eles gostam de achar um que fique com você, entregando o que foi combinado entre as partes pra sempre, né? Então, Já diria o Felipe, deles. né? Todos os dias com um cliente Os fiel. coreanos dele. Os dias com os coreanos. Com os coreanos. E é uma tratativa diferente, assim, né? Até na hora de você conversar com eles. Você não vai conversar com eles da mesma maneira que você conversa com Tem uma pessoas de cordialidade outro. que você precisa manter. Uma Eles educação são- diferenciada. eu diria. Diferenciada. Então, tudo tem que ser muito dito, assim, né? Até na hora de escrever um e-mail. Exato, então você não vai você não vai mandar um e-mail de 3 palavras para um coreano, entendeu? Você vai escrever Um exemplo, no mínimo um parágrafo, 2 parágrafos para falar uma coisa assim. tu quer dizer uma Mas linha pro coreano, tu tem que escrever um parágrafo para dizer uma linha, e às vezes tem e-mail da China que essa uma linha vem no título. assunto. No título. Já vem ali no ponto de e-mail, tu abre interrogação. tá Interrogação. um ponto de interrogação. Então é mais ou menos essa diferença, assim. Total. Sim. Uma frase vira um parágrafo para Quer ver cobrar um coreano, né? Como você vai duvidar de um A coreano? diferença Jamais. cultural é bem grande. Então, sempre que você tá trabalhando com um coreano, trabalhando com um japonês, é totalmente diferente. Você tá Claro. trabalhando com um chinês, trabalhando com um vietnamita. Bem A diferente. cultura, tu tem que estar atento a isso. E trabalhar de acordo, afinal de contas, eles que são clientes, nós temos que trabalhar de acordo com eles, e não o contrário, né? Exato, se adaptar. O que mais que vocês viram de curioso lá?
Deixa eu ver. O vaso sanitário te agradou, Vicky? Quentinho. Eu acho que aquele vaso, acho que aquele vaso é japonês, na verdade, né? Não sei, eu não consegui ler, eu olhei assim. Apertou em vários botões. Era um videogame. Teve uma experiência. Era quase um videogame, exatamente. É um videogame ali na hora de usar. Ele faz massagem. Não, brincadeira. Ele é um contraste, né? Porque você tá ali no Vietnã, você encontra outro tipo de vaso. Isso, esse estilo chinês, assim. Esse que é só Um buraquinho no De chão. cócoras. só de cócoras ali. Então você vai assim, ó, você vai Do céu ao nada inferno. até o Não, mas no metrô na Coreia tinha o de banheirinho de cócoras cócoras também. É. E eu entrei sem querer, assim, eu entrei, daí eu olhei, dei, meu Deus. Será que é só essa opção? A gente tinha acabado de chegar lá. Como assim na Coreia de cócoras também? Não, mas aí eu achei o vaso tecnológico lá. Cara, agora eu me lembrei da Coreia, que vocês até comentaram, da outra vez que a gente esteve lá, a gente, num final de semana, a gente tava andando na rua e dobramos uma rua, do nada um mega protesto na rua, assim, sim. e agora de novo. E dessa vez a gente encontrou um protesto. Coincidência, assim, porque eles fizeram um protesto no dia do trabalho. Dia 1º de maio. E aí era gigante o protesto. Era uma Avenida Paulista inteira e não acabava. E tinha o mesmo número de policiais correspondendo ao número de protestantes. Era incrível, assim, como tinha tanto policial num espaço daqueles. Não, e até o protesto é organizado. Muito. Extremamente organizado, Muito né? organizado. Nossa. Muito, muito, muito. Tipo, se bobear, capaz dos caras andar só em fila indiana, assim. Tudo Eu certinho. lembro do ano passado, do que a gente tava vendo os protestos, e eles paravam nos semáforos. Sim. O semáforo fechava, Eles paravam pros carros, os carros, e pros carros, e eles Para paravam não como trancar. pedestres. Para não trancar a passagem dos carros. Extremamente organizado. E aí eles paravam, esperavam os carros ou os pedestres que queriam atravessar o protesto. E depois, quando abria, eles continuavam. Então é meio insano de considerar isso, Pensando sabe? Muito diferente, padrão né? brasileiro, Muito assim, é diferente. impensável para nós. Porque ficava aquela minhoca humana, assim, e aí quando o sinal fechava, a minhoca separava para os carros poderem passar. assim. Loucura, loucura. Era uma loucura. Mas eles são pessoas muito cordiais, assim, eles trataram a gente muito bem. Todos eles sempre perguntavam, nossa, quando que vocês vão voltar, sabe? Então, eles têm muito, apesar deles serem culturalmente, assim, meio tímidos, né? Eles têm eu senti muito carinho vindo deles, assim, sabe? Então, acho que uma curiosidade mútua, tanto da gente pela cultura deles, quanto a deles pela nossa, assim, sabe? Então, acho que também a gente teve a oportunidade de ter conversas muito profundas com clientes, assim, sobre o desenvolvimento do país deles, como que eles pensam, como que os jovens estão hoje, qual que é a perspectiva. Então, tudo isso é muito engrandecedor, tanto como pessoa, como pro nosso negócio, né? Então, você entender... Acho que isso é muito isso, né? De você ir lá e entender, né? Porque você lê na internet não é a mesma coisa. Então, e Seul parece outro planeta, assim. Parece que você entrou numa espaçonave no futuro. Mas, ao mesmo tempo, tem prédios lá das dinastias deles que são muito antigas. Então, o contraste, né? Cultural com o moderno. Então, nossa, é muito, 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 muito interessante ir pra lá, assim. Essa questão que a Vi comentou de isso é o vivenciar a cultura, né? Não é diferente de ler a cultura. E essa troca de informação com o cliente, não só comercial como cultural, eu acho que é a grande sacada para a gente entender o mercado consumidor presente e tentar projetar esse mercado futuro e ver as oportunidades que a gente pode encaixar trazendo aqui do Brasil, das plantas do Brasil, ajudando a fomentar as plantas no Brasil para esses próximos mercados para frente, né? Isso aí eu acho que é o principal que traz, assim, muito mais do que ir numa feira ou algo do tipo, é esse tipo de relacionamento com o cliente, essas conversas mais longas que fazem depois te trazer uma projeção mais apurada sobre como aquele mercado vai atuar e como a gente pode crescer o potencial brasileiro de produção para esses destinos. Né? E de curiosidade ali, me conta como é que foi essa briga no restaurante lá na coreana. É que a gente, no sábado, sexta-noite, No eu acho. último dia. A gente foi jantar com o cliente, daí ele falou, vamos tomar uns drinks. E aí a gente foi numa rua bem famosa lá, que os jovens cheios de festinhas e não sei o quê. E aí a gente viu uma briga se iniciando, assim, 2 rapazes coreanos. E aí a gente pensou, meu Deus, vai sair uma porradaria ali, né? Voacadeira. Esperando e aí o Brasil, eles só né? se olhavam e só faziam assim e falava, e aí...
sabe? Um negócio meio Organizado. Sem encostar, Ninguém sem se encostar. encostava. E aí a gente ficou, né? A gente perguntou pro cliente, nossa, eles vão se bater? Ele falou, provavelmente não. Aí a gente até brincou, nossa, a briga deles deve ser assim, você não é gentil. Aí o outro respondeu, não, você também não é gentil. Então, Você é menos você é gentil. menos gentil, você foi rude. Então, Você foi rude comigo. Você foi também. Então eu vou pra casa. Eu também. E aí sai pra cada um pro lado. e aí a gente vê essas brigas no Brasil, às vezes, né? Voa cadeira, voa tudo. A gente já tirando o celular, assim, vai acontecer, vamos lá. Como era um ambiente que as pessoas Incentivando. estavam... Jamais. Como era um ambiente que as pessoas estavam bebendo, né? Tipo, de pessoa, vai dar briga. Mas no final não deu briga. Nossa. Então, e até o nosso cliente comentou, tem câmeras aqui na rua, então... eles sabem que se der algum problema, a polícia vai, sabe? Então... Funciona, né? Funciona, é um negócio bem assim... Eu acho que a educação lá é muito forte. Então, tá nos valores deles. Não é pra ser físico, não ter contato. Até o cliente falou, se tu deixar esse celular aqui... Isso no bar, né? Ele tava no bar e tipo, deixou o celular em cima da mesa. Daí ele falou, se eu deixar o celular aqui em cima da mesa, eu for embora, ele vai continuar aqui em cima da mesa até os próximos 2, 3 dias. Que E loucura. aí, se eu lembrar, eu posso voltar aqui e pegar. Que loucura, né, cara? Então é uma coisa que é inimaginável pra gente. Infelizmente, pro brasileiro, isso é inimaginável. É, Infelizmente, cara. Que loucura. Que espetáculo. Antes da gente encerrar, falando um pouquinho mais a parte de mercado, mas não especificamente falando mais da parte de produto, vocês comentarem um pouco da tradição do consumo de barriga suína lá na Coreia. Como é que é essa história da tradição da barriga lá? Basicamente, um dos nossos clientes contou essa história, na verdade. A gente nem sabia. A gente tava conversando no jantar, uma coisa assim, e ele foi adentro. E ele falou que, na verdade, a barriga é como se fosse a nossa feijoada, a história da nossa feijoada. Porque na feijoada, pra gente, era comida na senzala. Juntava os restos do que o senhor não comia e fazia feijoada. Enquanto que lá na Coreia era a mesma depois, história. futuramente, virou prato tradicional aqui no Brasil, virou. até requintado. Mesma tal, coisa. assim. No Brasil virou uma coisa que todo mundo come Come, feijoada hoje em dia. Seja qual for a tua extrato social, qualquer coisa, não importa. E na Coreia, uma história muito similar. Com a Ele barriga. falou que a barriga, Suína. a barriga suína, antigamente era o corte que, na verdade, ninguém queria comer, era o descarte. E as pessoas que eram mais pobres, que eram mais plebeus, assim, eles iam lá e pegavam a barriga e comiam. E com o tempo virou uma coisa tão cultural que todo mundo começou a comer barriga, como se fosse um corte nobre. E hoje em dia é um dos cortes mais nobres da Coreia. Suína é do mais demandado. É o produto mais demandado da Coreia hoje em dia. Então é uma coisa que é muito curiosa, porque tu não imagina que um produto que hoje tem esse valor agregado tão alto, no passado, na verdade, era um produto que não tinha importância nenhuma, né? Então, virou uma tradição deles Do comer esse povo. item lá. Também fazer Korean barbecue. Korean barbecue, que também é um barbecue, um churrasco diferenciado para nós, curioso, interessante, né? Sim, que você faz a tua... Não sei se são as familiarizadas, né? Mas o que acontece é que eles te dão a carne crua e uma chapa. Isso. E aí você vai lá e você corta a carne com a tesoura e você joga na chapa para cozinhar. E aí você vê o ponto que você quer, tira e come. E tem também da grelha, né? Casos mais, não sei se mais diferenciados ou não, tem a grelha no meio da mesa. Também. Esse é geralmente acho que os mais caros, né? É, um pouco mais caro, já é um pouco... Então uma mais... chapa mais simples, e aí Sim. esses são mais... Restaurantes são mais Restaurantes um pouco mais elaborados, né? E aí tem aquela coisa, você pega eles te dão o alface, né? E aí você pega o alface, você coloca o kimchi com o molhinho, você coloca o teu pedacinho de carne dentro da alface. dentro da alface, e aí se você quiser colocar outros molhos, vegetais, joga junto, você fecha e aí come, como se fosse um... Tudo apimentado? É o choripã coreano, com alface. Em vez de ser o pão aqui brasileiro com a linguiça, lá é alface com a carne e molho. Com a carne e molhinho. E tu fecha a carne com alface. E vira enroladinho de alface com carne dentro. Eu particularmente amo. É gostoso, mas muito apimentado. Pessoal, algo mais aí da viagem, alguma curiosidade, alguma outra questão antes da gente encerrar e que vocês lembrem? Ou era isso? Eu tenho só uma pergunta. Vamos assim, aprovação, assim, Brasil, porque são pouquíssimas plantas, né? Qual a perspectiva que os clientes têm para isso? Hoje é só Santa Catarina do suíno, né? Que pode fazer, né? Mas... Só um parênteses aqui. Eu falei com diversos clientes lá sobre isso.
Em outra viagem. O especialista. Todos disseram que as plantas que a Prisma tem exclusividade vão ser aprovadas. Fechou, Então ouviram aí? Tudo certo, então. Vamos lá, Vicky. Hoje é só Santa Catarina, né? Mas a expectativa é que outros estados sejam liberados também. E eles têm muito interesse no produto brasileiro, todo mundo que a gente falou. Quer os produtos brasileiros. Então, o frango a gente já tem a possibilidade de fazer faz um tempo pra lá, né? Mas é um produto que hoje ele tem uma taxação um pouco alta. Então, e o mercado com uma queda na demanda acaba dificultando, né, a importação com, acho que é 25%. Cerca de 25%. Depende um pouco do produto também, né? Mas cerca de 25% em cima do produto, então acaba encarecendo muito, né? Mas tem muito espaço e a expectativa deles é que, como o Felipe falou, tá tendo muita iniciativa da BPA, do MAPA, enfim, lá dentro. Então, eu acho que a Coreia, dentre os três, é o que tá mais... disposto a abrir, disposto, porque hoje é mais Estados Unidos, Canadá, né? E Europa, a Europa com os preços subindo todos os dias. Então, para eles é muito interessante que o produto brasileiro esteja lá dentro, sabe? Então, é uma questão de tempo também, aprovações de outros estados serem liberadas e aumentar as de Santa Catarina, porque a demanda pelo produto brasileiro, ela tá crescendo, assim, sabe? A gente vê que tem realmente uma demanda pelo produto brasileiro e uma das coisas que eles falam é a questão da taxação, né? Se a taxação for reduzida, aí para eles é um paraíso. Aí realmente o produto brasileiro dominaria o mercado para eles. Seria uma coisa excelente para o Brasil e também para o consumidor, né? E aí, trazendo esse ponto, alguns clientes fizeram um questionamento, né? Sobre, a gente entende que é melhor para a gente, melhor para a população e melhor pro Brasil, né? Mas não é melhor pro tio Sam. Mas não é melhor. Claro. Exato. Então eles meio que trouxeram esse questionamento, que talvez por isso que seja um pouco mais devagar de aprovar muita planta, ou de reduzir a taxação. Então é uma coisa que eles veem que provavelmente vai continuar abrindo, vai continuar melhorando, só que bem controlado. Step by step. Step by step. Não vai ser uma abertura total como, por exemplo, a gente está vendo hoje em andamento nas Filipinas. Vai ser uma coisa bem mais devagar. Legal. Algo mais, pessoal? É isso aí. Então, vamos finalizando nosso Prisma. É isso aí. Então, vamos finalizando nosso PrismaCast. Fique ligado que em breve novos episódios. Adiós.